A dinâmica de hoje vai ser o seguinte: a gente vai resolver questões focadas na banca de vocês, tá? Naquilo que eu acredito que mais cai. E aí, como que a gente vai fazer? Eu quero que vocês, de acordo com o que eu vou abrir as questões para vocês, vocês vão me respondendo, eu vou trazer a resposta certa, trazer as alternativas e explicar ponto a ponto aquilo que você tem que prestar atenção e naquilo que você tem que focar na hora do seu estudo. Pode ser assim? Pode. Vai me responder, Cauã? Com certeza. Então, beleza. Vamos lá, que aí vai ficar gravado, a gente vai subir o portal, e aí quem for entrando, a gente vai trocando uma ideia, tá? Vou compartilhar com vocês aqui e bora. A dinâmica, o que eu quero fazer com isso aqui? Eu vejo que vocês, por mais que tenham o contato com a lei, por mais que vocês tenham ali a leitura, a grande dificuldade mesmo é na hora de resolver questões, e não só resolver questões, mas entender por que cada ponto do que está sendo falado, por que é negativo, por que é a alternativa, não é só uma letra de lei. E eu vou mostrar para vocês aqui que muitas coisas de vocês, se vocês não tiverem uma interpretação, vocês acabam perdendo as questões. E é por isso que eu vou bater em vários pontos, desde o anunciado até nas alternativas. Então, prestem atenção e a partir do momento que vocês começarem a ver isso aqui, estudarem comigo, vocês apliquem isso nos estudos de vocês, nas questões. Pode ser? Fala, fiscal, nítidos. Estamos bem? Estamos bem? Estamos bem? Então, show. Ó, vamos começar lá, que assim, ó, separem o à tarde, tá? Porque isso aqui pode durar 2 horas ou 7 horas. Eu não tenho pressa. Meu problema aqui é sair daqui e vocês saberem como resolver questão, como interpretar e aplicarem isso aqui no modo de estudo de vocês, beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira questão. Analise as seguintes alternativas em relação à proposta entre elas. A Corte, essa aqui é de Direitos Humanos, tá? A Corte Interamericana dos Direitos Humanos reiterou a sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado brasileiro foi condenado diretamente. O dever de controlar a convencionalidade do Poder Judiciário no sentido que cabe aos juízes e juízas a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos no equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de estabelecer um diálogo entre os juízes. Primeira coisa, como que é essa alternativa? Essa alternativa aqui, principalmente em direitos humanos, tá? Ela cai assim, ela te dá 2 alternativas e ela quer te falar. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, as duas são falsas, uma se complementa à outra. Então, você tem que olhar. Por que eu trouxe esse tipo de questão para vocês? Porque pode cair nesse formato. E aí você tem que entender de forma contextualizada. Vocês querem ler novamente para poder dar uma análise ou quer que eu já faça a análise em cima das questões? Pode fazer análise em cima das questões mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente fala de direitos humanos, meus queridos, a primeira coisa que vocês têm que entender é aquela questão da dignidade de direitos humanos, que é o ser humano é o foco. Então, quando eu falo para vocês, DUDH e Pacto São José de Costa Rica é o que vai cair na prova de vocês. Ponto. Pedro, mas como assim? Não, porque tudo isso, a nossa Constituição ela é um mix disso. Ela trouxe muita coisa disso aí. Então, vai ficar mais fácil de você entender se você já vem estudando Constituição. Então, vamos aqui. O que cai basicamente em direitos humanos? Quando quórum, quantos juízes são, corte, interpretação da corte, o que ela faz, para que ela foi criada, e essa aqui é uma questão justamente que traz isso aqui, ó. A Corte Interamericana reiterou a sua jurisprudência. Jurisprudência, o seu entendimento, suas decisões corriqueiras. Jurisprudência são decisões que vão sendo feitas e vão seguindo a mesma linha. Inclusive, nos casos que o Estado brasileiro foi condenado diretamente, o dever de controlar convencionalidade do Poder Judiciário, no sentido em que, o que ela está falando isso aqui? Por que eu trouxe essa questão?
Lembra que a gente está passando por um momento onde o judiciário, o Supremo, está sendo questionado? Isso aqui é um ponto a vocês entenderem da interdisciplinaridade. Então, ele está falando assim que os direitos humanos condenou o Brasil diretamente porque tem que ter o dever de, convencionalmente ali, controlar o poder, ser controlado pelo Poder Judiciário, no sentido que cabe ao juiz e juiz aplicar a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos. Quando a gente pensa que ele está falando de norma mais benéfica, a gente sabe que o nosso direito penal, ele sempre tem aquela questão pró-réu. O réu é considerado inocente até que se prova o contrário. E os direitos humanos, ele vem justamente para reforçar isso. Ele quer falar na primeira sentença que os direitos humanos, a corte, ela falou para o Brasil assim, ó, Brasil, deixa eu te falar, o seu poder judiciário tem que aplicar de forma convencional e tem a obrigatoriedade de controlar que os seus juízes apliquem a norma mais benéfica para os direitos humanos. Até aqui faz sentido, não faz? Do que a gente vem estudando, direitos humanos? Pelo que vocês estudaram, direitos humanos é isso aqui. O juiz tem essa prerrogativa de decidir em favor do réu e a corte, ela tem essa obrigação de cobrar do Brasil isso, tendo em vista que ele assinou o tratado lá e a Declaração dos Direitos Humanos. No sentido de equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e necessidade de estabelecer um diálogo com o juiz. Ou seja, no meu entendimento do que a gente entendeu que a função da Corte de Direitos Humanos, a função do judiciário no Brasil e por que os direitos humanos foi criado, uma sentença complementa a outra. Fez mesmo sentido para vocês ou não? Sim. Fez? Sim. Então, ele está pedindo aqui, ó, a respeito dessas alternativas, assinale a alternativa correta. Então, você está vendo que tem duas sentenças aqui e ainda tem essas sentenças aqui, ó. Letra A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira alternativa é falsa e a segunda é verdadeira. As duas alternativas são verdadeiras e a segunda complementa a primeira. As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não complementa a primeira e as duas alternativas são falsas. Até aqui, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Para mim, eu iria nascer. Fiscal, Aguinaldo? Ninguém? Tá com medo de responder? Letra C. Parabéns, Cauã. É isso mesmo. Ó. A questão aborda o controle de convencionalidade e atuação dos juízes nacionais no contexto do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, exigindo a compreensão de jurisprudência, legislação vigente e os princípios fundamentais. Lembra que eu falei da Constituição? Olha aqui, ó. A Constituição de 88, no artigo 5º, parágrafo 2, anota esses artigos, tá? Anota esses artigos. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de tratados internacionais da República Federativa do Brasil, seja parte. Reforçando, ó, o decreto 678 de 92 promulgou a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos no Brasil. Então, as duas alternativas, elas se complementam. A primeira destaca o dever do controle de convencionalidade e a segunda reforça a aplicação de normas mais benéficas no diálogo dos juízes. Vocês entenderam aqui porque a forma que eu quero passar para vocês? Esse tipo de alternativa que pode cair na prova de vocês? Então, assim, ó, eu falo, estude lei seca, mas essa interdisciplinaridade, essa compreensão do todo, vai fazer com que você consiga sair na frente dos seus concorrentes. Por quê? Você tem que entender o porquê que a lei foi criada, ou a convenção, o para quê e como é aplicado isso dentro dos seus membros. Entendendo isso, você ia matar essa questão. Faz sentido ou não? Sim. Show? Dúvidas nessa questão? Quer falar alguma coisa? Ruth, Rafael? Tudo ok? Boa tarde. Vou pegar a aula andando aqui, professor, mas já estou concentrado aqui já, beleza? Show, show. Então, bora para cima. Qualquer dúvida, vai me perguntando. A gente vai bater nas questões. Eu vou botar para vocês dar uma analisada e vou analisar junto, ponto a ponto, trazendo as respostas. Esse material eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Não se preocupem.
Questão número 2, tá? Direitos humanos ainda. Tô batendo muito forte porque é uma tendência, justamente, depois que aconteceu no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que direitos humanos vai cair muito forte na prova de vocês, tá? Acerca da hierarquia dos tratados de direitos internacionais e direito brasileiro assinada a alternativa correta. A. Os tratados de direitos humanos aprovados no Congresso Nacional, atendendo ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição e emenda de 45, possuem força de norma supraconstitucional. A gente vai bater ponto a ponto para explicar para vocês. B. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional sem atender os critérios do artigo 5º, parágrafo 3º, possuem força normativa supralegal, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos. C. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e as formas correlatas de intolerância possuem força supralegal, porém infraconstitucional. D. Os tratados que não envolvam matéria de direitos humanos possuem força supralegal, porém infraconstitucional. E E. Os tratados de direitos humanos possuem força de norma constitucional, independentemente do código da aprovação do Congresso Nacional. Professor, eu estava entendendo, agora eu não estou entendendo mais nada. É assim que é a cara de vocês que eu consigo ver do Rafael que estava me falando. Não é assim? É isso mesmo, velho. Primeiro, a gente tem que entender. O ponto que eu falo para vocês ter contato com a lei seca. Vocês tinham que ter contato com o artigo 5º. O artigo 5º é o seu mantra diário da Constituição. Não tem jeito de escapar disso. Todas as normas do seu país, direito penal, os direitos humanos, tudo vai convergir para a nossa Constituição. Começa por aí. Segundo, a gente precisa entender alguns conceitos. O que é supraconstitucional? O que é supralegal? O que é infraconstitucional? Para vocês conseguirem contextualizar isso aqui. Sem falar que na leitura dos tratados de direitos humanos, tá? Então, eu vou trazer aqui a resposta e a gente vai bater nesses pontos aqui. A alternativa correta é a letra C, a letra B, perdão, estou lendo errado aqui. A questão aborda a hierarquia dos tratados de direitos humanos do Brasil, tema essencial para o envolvimento de direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais, artigo 4º e 5º da nossa Constituição. Aplicando no artigo 5º na Constituição de 88. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que foram aprovados em cada congresso, né, casa do Congresso, em 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos dos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Primeiro, vamos lá aqui, deixa eu trocar isso aqui para a gente poder contextualizar. Uma norma, para você entender isso aqui, vamos lá, eu não consigo explicar de forma simples, eu tenho que ir explicando ponto a ponto. O que ele quer falar aqui, essa questão, ela quer falar sobre emendas constitucionais. Emendas constitucionais nada mais são do que leis que são anexadas na nossa Constituição depois da sua criação. Agora, a gente sabe que a nossa Constituição ela é uma Constituição muito rígida, ela é uma Constituição que ela é difícil de ser alterada. Então, para que eu consiga colocar um novo artigo na nossa Constituição, você concorda comigo que eu preciso de um formato diferente do que a produção de uma lei orgânica, uma lei complementar? Eu preciso de um quórum de pessoas, de deputados de Congresso diferenciado, ou seja, preciso de maior quantidade de gente para aprovar. Eu preciso de uma quantidade de votação diferenciada, em vez de ser uma vez votado, eu tenho que ser 2 vezes para confirmar se é isso mesmo, porque eu vou alterar a maior lei do país, que é a nossa Constituição. Então, por isso que são 2 turnos. Ok? Então, o que ele quer falar aqui é se você entende sobre emendas constitucionais. E tratados de direitos humanos, eles são anexados na nossa Constituição, eles têm poder de lei constitucional devido à sua importância para o ser humano, que é o que a nossa Constituição trata muito bem. Correto até aqui? Visto isso, eu preciso que vocês entendam
E decorem. Isso aqui eu tô mandando, tá? Decorem o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala sobre as emendas constitucionais. Como ela é criada, como ela é feita, o seu meio de votação. Emenda constitucional é tão importante quanto qualquer outra coisa dentro do direito constitucional, para você entender. Por quê? Ele fala o que é uma emenda constitucional, que a lei anexada na Constituição, ela tem o mesmo poder constitucional. Então você precisa saber como que essa lei, esse artigo, ele é anexado na nossa Constituição. Começa por aí. Agora, outro ponto. Força de norma supraconstitucional. Vamos aqui, ó. Isso aqui é a nossa Constituição. Tá? Supraconstitucional tem o mesmo poder. Aqui, ó. Supra é o mesmo, é igual. Supra. Ou seja, em paralelo. Infraconstitucional é abaixo da Constituição. Ou seja, ele tem poder ali, só que ele não tem um poder igual à Constituição. No confronto, a norma constitucional ele sobrepõe. Entenderam isso aqui? Então, existe a diferença para você entender é que não existe supraconstitucional ou uma norma supralegal em tratados de direitos humanos. Tem o mesmo poder, não existe infraconstitucional, aliás, aqui, ó. Ele tem o mesmo poder. Por isso que os tratados de direitos humanos aprovados com quórum especial, com 2 turnos, de forma mais rígida, sem atender os critérios do artigo 5º, né, que é o das emendas constitucionais, possui norma supralegal. Tá? Exemplo da Convenção dos Direitos Humanos. Se não atende, ela tem força igual, ela não é constitucional. Se ela é infraconstitucional, ela tem força menor ainda. Entendeu? Fez sentido para vocês ou tá confuso? Fez sentido. Hã? Fez sentido. Tá ok, professor. Não, gente, é sério, eu preciso que vocês saiam daqui entendendo isso aqui. Quando eu for fazer uma emenda constitucional e eu passo pelo critério da emenda constitucional, isso aqui tem poder e força constitucional. Show? Quando eu vou fazer uma emenda constitucional e não passa pelos critérios de emenda constitucional, ele tem supralegal, ele tem força constitucional, mas ele não tem poder constitucional. Ficou claro? Ele se assemelha à Constituição. Ele tem poder ali semelhante, mas o que manda é a Constituição. Infraconstitucional é abaixo. Aí vem lei orgânica, lei complementar, e papai. Tá? Vamos olhar aqui por que as outras questões estão erradas. A letra A diz que os aprovados pelo quórum qualificado têm força supraconstitucional, porém constitucional equivalente à emenda. Não tem. Tá vendo aqui que tem uma diferença? Poder constitucional, supraconstitucional. Se ela passa pelos critérios, ela tem poder constitucional. Se ela não passa, ela fica supra. Ela é igual, mas não é igual à Constituição. C. A Convenção Interamericana contra o Racismo não passou pelo quórum qualificado, portanto, não é supralegal, porém infraconstitucional. Ó. Fica abaixo da Constituição. Ela se assemelha, mas ela é infra. Tá? D. Os tratados que não tratam de direitos humanos têm status ordinário, igual lei ordinária, não supralegal. E afirma que todos os tratados têm status constitucional, mas não são aprovados com quórum qualificado, têm congência inconstitucional. Então, a pegadinha para vocês atentarem aqui. O termo supralegal, que significa acima das leis, porém abaixo da Constituição. Tá vendo aqui, ó? Constituição, vem a supralegal, que é semelhante, que é a mesma coisa que
supraconstitucional, e aí vem as outras normas. Gente, vocês falam comigo? Ó, isso aqui é a nossa... Infraconstitucional ela é abaixo da supraconstitucional, não é? Isso, ó. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é a nossa pirâmide de lei no nosso país. Ok? A nossa Constituição está no topo. Vocês estão vendo aqui? Sim. Quem manda no Brasil é a Constituição. Na dúvida, vai para a Constituição. Quando eu falo que é supraconstitucional, ela tá aqui, ó. Beirando aqui, ó. Daqui para baixo vem lei ordinária, depois lei complementar, aí vem. Então, quando não passa pelos critérios de emenda constitucional legítimo, ela vem para cá. Quando ela passa pelos critérios de emenda constitucional legítimo, ela tem força constitucional. Pegou? Ficou fácil visualizar dessa forma? Sim. Show? Ótimo. Vamos mais, meus queridos. Eu assim, ó, não quero ficar só resolvendo questões. Vocês têm que saber sair daqui entendendo. Tá? Vocês têm que sair daqui entendendo. 3. Direitos humanos também. Os direitos humanos são inerentes à condição humana e denominados dimensões. Possuem uma função didática para que o estudo do reconhecimento de cada categoria desses direitos. Isso porque eles são interdependentes. Assim, de acordo com a doutrina, há direitos de primeira dimensão, titularidade individual, direitos de segunda dimensão, titularidade coletiva, direitos de terceira dimensão, titularidade difusa. Considerando a classificação proposta pela doutrina, assinala a alternativa de direitos e assinala a alternativa que apresenta suas respectivas dimensões na mesma ordem. Lembra que eu falei para vocês? A gente estudou sobre a questão... Lembra que eu falei assim, ó, os direitos humanos vêm da questão da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa aconteceu por etapas, não foi? Uma que a gente começou a pedir pela liberdade, depois a gente começou a pedir pela igualdade, depois a fraternidade. Questão de primeira dimensão, as pessoas começavam a lutar para os seus direitos individuais e conseguir ter uma certa oscilação ali, sair de ser pobre para começar a ganhar um dinheiro. Depois eles começaram a lutar por luta de classes, basicamente. E depois eles começaram a lutar realmente para o coletivo. E aí se deu ali uma ideia de Ministério Público, de ter o Estado representando um coletivo e tudo mais. Direito ambiental, direito... essas coisas. Foi mais ou menos isso. Vocês lembram, né? Show! Visto isso, é a mesma coisa. Liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que ele quer te mostrar aqui dentro da primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. 1. Direito à liberdade de crença. 2. Direito de conservação e utilização de patrimônio histórico. 3. Direito à educação. 4. Direito à saúde. 5. Direito ao reconhecimento da pessoa humana. Ele quer que você assemelhe. Tá vendo aqui? Ele vai te dar alternativas. Esse tipo de questão vai cair, tá? E depois ele vai falar assim, qual que é de cada dimensão. Então vamos aqui analisar. A primeira titularidade, direitos individuais. Direitos individuais aqui, ó. Titularidade individual. Direito à liberdade de crença. É um direito coletivo ou um direito individual? Individual. Eu vou seguir vocês, tá? Vou seguir vocês para a gente poder bater nisso aqui. Então, a gente está falando que é da primeira dimensão. Direito de conservação e utilização de patrimônio histórico. Coletivo ou individual? Coletivo. Direito à educação. Individual. A todos, né? Estou colocando aqui. Direito à saúde. Todos. Também. E direito ao conhecimento da pessoa humana. Coletivo, difuso. Difuso. Então, beleza. Ó, ficou 1, 2, 1, 2, 3. É isso? 1, 2. 1, 2. Ó, já é raro aqui, ó. Tem 1, tem 1. 2, tem. Aí depois volta para 1. Já não tem. Ó, difuso, difuso, difuso. Vamos aqui ver a resposta?
Letra B. Aqui, ó. 1, 3, Separa, ó. Individual. Conservação e utilização de patrimônio histórico, gente. 2. 3, coração. Sabe por que é 3? Que é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. Direito individual é aquela coisa que afeta a eu fazer. Ao que afeta a mim. Então, eu quero a liberdade individual. Lembra que, ó, a polícia, ela faz o quê? Tem o poder de polícia que ela cerceia a liberdade individual, direito de ir e vir da pessoa. Tá? Direito à conservação e utilização do patrimônio histórico é o seguinte. Eu tô falando que o patrimônio histórico, ele é de uso o quê? Coletivo. Ou individual. Por isso que chama direito difuso, porque ele está difundido na sociedade para uso comum. Tanto quem é indígena, quem é do Pará, quem é do Nordeste, quem é de São Paulo. Entendeu? Então, difuso é justamente isso. Pega todo o coletivo, os mini coletivos e coloca tudo em um coletivo só. Isso é direito difuso. Direito coletivo, que a gente fala, é como se fosse uma classe. Coletivo do trabalhador, coletivo do estudante, coletivo do concurseiro ferrado. Entendeu? As etapas. Então, aqui, ó. Primeira dimensão, individual. Terceira, coletivo. Segunda dimensão. Segunda, primeira. Segunda, direito à educação, coletivo. Todo mundo precisa de educação. Saúde. Isso aqui vocês acertaram. Reconhecimento da pessoa humana. Pessoa humana, gente. Dignidade da pessoa humana. Dignidade é coletivo ou individual? Individual. Quando vocês falarem assim, ó, tudo que falar direito humano, vocês podem ter certeza. Põe na cabeça de vocês assim, ó, dignidade. Dignidade é direito individual. Tá falando de mim. Porque cada um é tratado, quando a gente vai avaliar a dignidade ali no sentido, o que é uma vida digna para cada pessoa. Entendam, senhores? Os direitos humanos, a DUDH, ela foi criada para estipular assim, ó. O que uma pessoa tem que ter minimamente para ter uma vida digna? Comida, saúde, moradia, trabalho, educação, lazer. Isso é para uma pessoa. Ah, mas o coletivo. Tá, mas eu tô falando para uma pessoa. Essas pode ter várias pessoas, que é o que tem no mundo. Mas eu tô avaliando para uma pessoa, minimamente, um requisito mínimo para ela ter uma vida digna. Então, direito à liberdade. A minha liberdade é minha individual. Dignidade da pessoa humana é minha individual. A saúde é para todos, é coletivo. Tá? Educação, coletivo. Uso, quando eu falo patrimônio histórico, é o coletivo do coletivo. É a difusão de vários coletivos. Entenderam isso aqui? Gente, eu tenho certeza que isso aqui vai cair na prova, ou na Polícia Penal de Minas, ou de Espírito Santo. É certeza. Vocês têm que entender isso aqui. Por isso que eu tô batendo forte nisso aqui. Fechou? Não saia com dúvida disso aqui. Então, vamos lá. Letra B, primeira dimensão. Terceira, segunda, primeira. Tá? Primeira dimensão, liberdades individuais. Anotem esses artigos aí para mim, por favor. Tá? Para vocês namorarem esses artigos aí. Segunda dimensão, direitos sociais. Olha aqui, ó. Sociais. Social. E a terceira, direitos difusos e coletivos, artigo 215, patrimônio cultural. Segundo o Bob aqui,
Os direitos são classificados em dimensões conforme seu titular, objeto e finalidade. Exemplo, liberdade de crença, primeira dimensão, que protege o indivíduo. Saúde, segunda dimensão, que é uma prestação de serviço do Estado. E a conservação patrimonial, que é a terceira dimensão, que protege os direitos coletivos e difusos. Pegou isso aqui? Não precisa copiar, tá? Eu tô colocando isso aqui porque eu vou mandar o material para vocês, mas eu preciso que vocês se atentem a esses artigos aqui e entendam essa dinâmica, porque não adianta você decorar esses artigos e não entender o porquê. Dúvidas até aqui? Ficamos claros? Perfeito, tá? Então vamos mais. Ó, trouxe aqui uma explanação para vocês entenderem, tá? Reforçando aqui, isso aqui é para quando vocês forem olhar o material. Direito à crença, primeira dimensão, artigo 1º, artigo 5º. Patrimônio histórico, terceira dimensão. Educação, segunda dimensão social. Social, segunda dimensão a saúde. Reconhecimento, direito humano, dignidade. Ó. Vocês estão vendo aqui que, se vocês forem ver, dentro da Constituição, ela meio que vai dividindo em tempo, ó, a nossa Constituição. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, a gente já está falando basicamente aqui, ó, de primeira dimensão. Entrou no artigo 6º, já entra na segunda dimensão. E lá na frente a gente já entra na terceira dimensão. Então eu quero que vocês estudem mais ou menos entendendo isso aqui. Lembra que eu falei para vocês? O estudo de vocês tem que ser da base para o topo. Então, os primeiros artigos, eles vão falar o porquê, para quê e para quem. Então, eu começo falando o quê? Eu vou começar com o indivíduo, depois eu falo da coletividade. Se você entender isso aqui, você consegue assimilar isso aqui mais fácil. Tá? Depois vocês leem isso aqui, ó. Pegadinha. A banca pode tentar confundir sobre o patrimônio histórico de segunda dimensão e a terceira dimensão, pois é difuso, e reconhecer direitos de titularidade coletiva como sendo apenas segunda dimensão. Fique atento com os termos individual, coletivo e difuso. Pegou? Maneiro? Gente, eu estou sendo prolixo, ou seja, eu estou explicando difícil ou estou conseguindo trazer um entendimento para vocês? Tá muito tranquilo. Tá tranquilo mesmo? De verdade. Essa aula fechada aqui é para vocês não terem vergonha de perguntar. Sobre essa segunda pegadinha aí, você tem como explicar pra gente cada palavra pra mim? Ou... É isso que eu quero, Rafael. Abra a boca, caralho. Abra a boca. Então vamos lá. A banca pode tentar confundir o patrimônio histórico de segunda dimensão com o terceiro. Quando eu falo de uso coletivo do coletivo, é difuso. Perfeito? Na segunda aqui, ó, reconhecer o direito de titularidade coletiva como sendo de segunda dimensão. Por que ele fala de coletivo? Assim, ó, quando eu falo de educação, a gente está falando de... Na cabeça de vocês vem o quê? Individual ou coletivo? Na hora vem o coletivo. Coletivo. Perfeito. Eu quero que vocês peguem essa dinâmica aqui, ó. Quando vocês verem algo de um direito coletivo, mas vocês têm que analisar o seguinte, a pergunta que você tem que fazer, esse coletivo é um direito social ou um direito coletivo full, ou um direito coletivo coletivo? O que é? Um direito comum, que é um patrimônio ou algo do Estado em si, que o Estado fornece. Entenda, assim, ó, quando eu falo social, é voltado para a sociedade, para crescimento individual, para contribuir com os direitos individuais. Entendi. No difuso, basicamente, para vocês não errarem, isso aqui é para ficar mais simples, se vocês perguntarem ali para um professor que tem um doutorado, ele vai tentar explicar isso de uma forma. Isso aqui é para entender, para vocês bater na prova. Direito social é aquilo que eu uso para agregar na sociedade. O Estado tem a sociedade como tem a obrigação de devolver para o Estado. Então, educação, saúde, lazer, o Estado não tem que devolver, né?
Liberdade é uma garantia minha. Educação, o Estado tem que me entregar. Direito como é que fala? Patrimônio histórico é de uso comum. O Estado não tem que me entregar, ele tem que manter para que todos usem. Então, tá vendo aqui? Não é social, é de uso comum. A terceira dimensão é difusa, porque é de uso comum. Os direitos... Como tipo, simplificando aqui no meu modo de pensar, como se fosse uma praça que todo mundo pode usar, entendeu? Mas devidamente, sem quebrar, sem destruir, sem usar vandalismo. O Estado só tem que manter isso. A obrigação do Estado é me dar, entendeu? A obrigação do Estado é me dar. O que é a obrigação do Estado me dar, então, é de uso... social. É de entrega social. É assim, ó. Primeira dimensão, o Estado tem que me garantir. É uma coisa que é minha e pronto. Eu nasci e vou morrer livre. É um direito meu. O Estado não tem que me dar. Eu já nasci com isso. Perfeito? Agora, saúde e educação, o Estado tem que fornecer para a sociedade. Por quê? Porque a sociedade paga o quê? Impostos. Ele põe a mão no meu bolso. O coletivo e o social, o coletivo e o difuso é uso comum que o Estado tem que manter para uso comum. Eu uso se eu quiser. Entendeu? Fez sentido? Meus queridos, faz a minha alegria de vocês entenderem. Entendi. É isso. Vocês têm que sair daqui. Essa aula aqui é poderosa, hein? Por quê? Porque, cara, só entregar a matéria para vocês, eu não estava conseguindo saber os pontos de dificuldade. Com isso aqui, a hora que vocês lerem a lei, vai bater forte, vocês vão conseguir assimilar. Perfeito? Vamos mais? 4. Ao seu policial penal, lotado em uma penitenciária estadual, encontrou porções de maconha em posse de 2 reclusos, Matheus e Marcos. Em efetivo cumprimento de pena, totalizando cerca de 50 gramas em poder de cada um. Matheus e Marcos estavam há 2 dias alojados na mesma cela prisional e foram presos em flagrante. Após regular inquérito, ambos foram indiciados por crime previsto na Lei de Tóxicos, Lei Federal 11.343, de 2006. Diante desse caso, é considerado o tema abordado na alternativa correta. Senhores, quero que vocês, na hora da prova, vocês vão fazer esse exercício aqui para mim, ó. Ou vocês vão grifar isso aqui, ó, ou vocês vão escrever aqui grandão, ó. Vocês estão entendendo que isso aqui agora é regra para vocês? Porque senão, vocês vão ler uma questão, ele pode estar pedindo a errada, você vai ler pensando que é a certa e você erra uma questão sabendo. Então, toda questão que você for fazer, ou grife lá, o que ele está pedindo? Ou a correta ou a incorreta. Ou coloque grandão. Eu te falo porque eu já perdi questão por causa disso. Eu não sou oficial do Exército hoje por causa de uma questão que eu errei dessa forma. Então, pensa. O ódio que eu tenho, esse troço. E acontece. Perfeito? Então vamos lá. Ele está pedindo sobre a lei de drogas, né, de pessoas que estão reclusas e foram condenadas ali novamente. Né, foram indiciadas ali. Letra A. Marcos, ele está procurando a correta. A. Matheus e Marcos poderão responder por crime de tráfico de entorpecentes na modalidade de trazer consigo e associação para traficância, mas só deverão ser condenados por esse delito se ficarem comprovados a permanência e a estabilidade referida da associação. Pedro, eu estava entendendo, começou a confundir. Calma que a gente vai bater ponto a ponto. B. Matheus e Marcos estavam em concurso de agentes, uma vez que dormiam na mesma cela prisional, e por isso deverão restar condenados pelo crime de organização criminosa, tendo em vista que o tráfico de drogas tem pena abstrata acima de 4 anos.
Aqui, vocês podem ver que várias coisas é o que eu já falo para vocês estudarem. Concurso de pessoas, concurso de crimes, quem que é o agente, quem que é o partícipe. Tá vendo que se você não estudar a parte geral, você se confunde? Show? C. Para que Mateus e Marcos sejam denunciados e condenados por associação à traficância, a investigação deverá revelar o terceiro agente que atue combinantemente com ambos. Porque tráfico de drogas é compra e venda, né? D. A quantidade de drogas apreendida por Mateus e Marcos permitirá, em caso de condenação judicial, fazer incidir circunstâncias de tráfico privilegiado. E. A quantidade de drogas apreendida com Mateus e Marcos é baixa o suficiente para que eles sejam afastados da materialidade do delito, tornando tão somente falta administrativa perante a disciplina da penitenciária. A gente está falando aqui de 50 gramas. Pelo que vocês estudaram, 50 gramas cai em uso ou tráfico, com o entendimento do STF? Se eu não me engano, para colocar como tráfico é de 60 gramas para cima, se eu não me engano. É acima de 50 como tráfico, né? 50 ainda é permitido 50. para uso pessoal. Não fica com essa cara de paisagem, não, ô Rafael. Tô te vendo. Aqui. Eu acho que é a letra E. Eu também acho que a letra E. Letra A. Meu Deus! Senhores, eu trouxe essa questão para vocês entenderem. Essa questão é difícil, tá? Não é simples. Uma coisa é aqui, outra coisa é na prova. Então, o que levaram vocês a entender que é a letra E? Me fala. Volta lá na pergunta, só para mim tentar explicar. Primeiro, pela quantidade. E segundo, depois aqui, em efetivo cumprimento de pena. Estavam alojados na mesma prisão e foram flagrantes, inquérito foi iniciado por proporção, recluso, em efetivo cumprimento de penas. Ou seja, tá vendo que aqui é muita questão de interpretação também, né? Quer dizer, os dois já estavam presos, tá? E estavam com 50 gramas em poder de cada um. Ó, em poder. Ou seja, quantos que eles tinham? 100 gramas. E agora? 100 gramas em poder de cada um. Por isso que eles colocaram que os dois, entendeu? Eram traficantes. Pegou? Aí, no caso, a interpretação de ponta a ponta. Né? Justamente, é toda a interpretação, porque colocaram 50 gramas. Você vai colocando 50 e esquece que tá na mão de cada um, pô. Então a gente tem 100 gramas aqui. Aí pegou os dois e falou assim: os dois são traficantes. Nossa, velho. Entendeu? Sim. Senhores, o enunciado, ele ajuda muito. E a resposta é letra A, porque aqui, ó, Marcos e Mateus poderão responder por crime de tráfico do presente na medida de trazer consigo e associação para a traficância. Mas só deverão ser condenados por esse delito se ficarem comprovados a permanência e estabilidade referida na associação. Ou seja, ele quer falando aqui que os dois estavam trazendo consigo. Se fosse para analisar ponto a ponto, 50 gramas, eles iam cair em uso. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Ia cair em uso. Mas na rua, né? Não, até lá dentro. Eles iam cair em uso. Mas tipo assim... Professor, qual é a quantidade que é considerado para tráfico de drogas e quanto a quantidade que é considerado para uso pessoal? Espera aí. Eu acho que aí vai em ênfase de muitas coisas, né? Dependendo se tiver embalado, se tiver dolado ou não, se tiver a quantidade. Se tiver balança, a cadeia de anotação e tudo mais. Dois aqui, ó. Eu vou trazer aqui, eu estava até confirmando.
E eu quero que vocês gravem isso aqui. 40 gramas é considerado tráfico. Acima de 40 gramas. Tá? O STF ali fixou 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas é considerado tráfico. Ele é entendimento do STF. Gravem isso aí, nunca mais esqueçam. Tá? Os dois aqui iam cair independentemente de tráfico. Maneiro? Sim. Só que aqui eles trazeram a modalidade de trazer com ele, porque normalmente, quando eu falo de que a gente prendia muito na cadeia, na polícia, era o seguinte: para que a gente conseguisse fazer com que o cara fosse preso, fosse flagrado mesmo, o delegado ratificasse ali a prisão, a gente tinha que trazer, além da droga, tinha que trazer o dinheiro. Então, se a gente encontra dinheiro e droga, a gente associa, o delegado tem entendimento que tem tráfico. Se vem só a droga, ele pode ser usuário, ele não está traficando. Aí tem todas umas nuances lá dentro dessa dinâmica. Aqui, como eles tinham mais de 40 gramas, tá? Cada um, eles iam cair na modalidade de trazer consigo, tá? E tá associado à traficância, por quê? Nessa dinâmica aqui, ou os dois, como que esses dois receberam droga lá dentro? Ou seja, já que eles estavam presos, faz sentido? Eles receberam essa droga de alguém. Ou seja, eles estão associados ao quê? Ao tráfico. Alguém está trazendo para que haja o uso lá dentro. Tendo em vista que eles estão com a quantidade maior do que o permitido para uso. Porque senão, se achassem 40 gramas com eles iam ser usuários. Eles iam ser o consumidor final. Faz sentido? Sim. Sério aqui? Entenderam? Sim. No caso que ele até ressalva que só deverão ser condenados por esse delito se ficarem comprovados a permanência e a estabilidade da referida associação. Ou seja, se comprovar que quem trouxe, por exemplo, eles são do PCC, aí comprovou que eles são do PCC e eles foram presos em cima do PCC. Aí podem falar, não, peraí, eles já são associados ao crime organizado, ao tráfico de drogas, blá, 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 blá. Pegaram? Sim. Fiscal? Fiscal. Ficou triste. Ruth, tá tranquilo também? Aguinaldo, responde, Aguinaldo. Responde, dá um joinha aí. Pra você saber que você tá entendendo. Fechou? Então vamos mais. Ó, resposta letra A. Trata-se concurso de pessoas, olha aqui. Concurso de pessoas aplicado à lei de drogas, especificadamente no tráfico de drogas, trazer consigo o artigo 33, a associação para o tráfico 35, será preciso analisar a distinta coautoria, concurso eventual e associação estável. Gente, direito penal, se a gente for estudar, a gente só fica estudando direito penal, né? Mas eu preciso que vocês dêem uma olhada nisso aqui, tá? Isso aqui é lei de drogas, isso aqui vai cair na prova de vocês justamente pelo quê? Pela função de vocês quando vocês for vigiar preso. Tá? Isso aqui é um caso prático de policial penal, tá? As meninas não, que elas vão ficar no administrativo. A Ruth tem uma cara de que vai querer bater em preso, mas a fiscal ela vai querer ficar mais apanhando. Que isso, Pedro? Meu marido já tá rindo de mim aqui, ó. Os caras devem apanhar, deve piar fino. A Ruth vai querer bater, a fiscal vai querer ficar mais tranquilo, ó. Artigo 33. Lembrem-se, toda vez que você for estudar um artigo, você tem que lembrar o verbo. E aqui o artigo 33 tem essa peculiaridade de ter vários verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo. Por que é trazer consigo? Não viu eles fazendo uma troca, vendendo, não pegaram eles trazendo, não pegaram eles mandando, não pegaram eles preparando, nem produzindo, nem fabricando, nem adquirindo, entendeu aqui? Então aqui, ó,
tráfico trazer consigo confunde um pouco com o usuário, vocês estão vendo? Então, o que vai ser analisado vai ser pela quantidade, 40 gramas, pelo entendimento do STF. Acredito muito que possa cair na prova de vocês. Segundo o entendimento do STF, é tráfico de drogas, aí vai colocar a posse acima de 40 gramas, 50 gramas. Guardem isso para vocês verem. Guardar drogas sem autorização ou sem desacordo com determinação legal. O 35, associar-se 2 ou mais pessoas para fim de praticar. Então, a associação, ela está falando aqui, ó, os dois em conluio para guardar, trazer consigo, com a hipótese de vender. Tá vendo aqui? Tem que ser comprovado que os dois estavam em conluio, que os dois receberam, que os dois estavam planejando concomitantemente. Se não for a ideia do advogado, na ideia desse processo aqui, é falar assim, ó, os dois não estão juntos. Para quê? Porque se eles forem condenados em tráfico separado, a pena é menor. Se falar assim que comprovar que os dois estavam associados, o fumo é lá em cima. É igual quando vocês forem polícias, tá? E vocês vão ter poder de polícia. Vai ter uns doidos, igual o Rafael, que vai dar a doida de abordar o povo na rua. Se ele vê um traficante, uma criança, traficando, e ele pegar o cara que tava, ou que fornece para ele prender os dois, o cara vai ser preso não por tráfico, mas por aliciamento de menor. Por colocar o menino. Então, o que vai fazer o cara ser preso não é o tráfico, vai ser por associação ao crime, por criança. Isso que dá cadeia. Não o tráfico hoje, mas a associação. Trazer o menino. É a mesma coisa aqui. Se comprovar que... No caso, são os bônus, né, Pedro? Não entendi nada. No caso, são os bônus, né? Tipo assim, porque a polícia ela não vai querer, tipo assim, ainda mais que a pessoa, o cidadão dá muito trabalho, tá residente no tráfico, tá indo todo dia, aí pega ele com 2, 3 crianças ali fazendo tráfico desde menor, aí coloca ali associação, crime e tal, facção, aí vai enchendo o rabo da cadeia. É um meio de... Normalmente usa-se a criança, porque a criança ela não é presa, né? Ela é detida para uma casa de recuperação e tudo mais. No caso, como a criança, no seu entendimento cognitivo legal, é acima de 18, se ela pega traficando, ela, com 18 anos, a pena dela ela vai sair, ela não cometeu crime, ela cometeu infração, contravenção, aliás. Mas se a gente pega e coloca o crime de aliciamento ali, de trazer a criança para o crime, aí esse cara é preso. Aí a gente consegue punir esse cara por tráfico, mas assim, não por tráfico, por quê? Ele pegou e convenceu pessoas, crianças que têm uma cognição menor, que tinha que ser orientada, não ser... Então, na princípio, legalmente, tem um entendimento que a criança ela foi induzida a fazer, sem entender, tá? Então, precisa de um responsável. E o responsável é preso, esse cara aí. Normalmente, quando a gente não encontra o cara, a gente quer prender até a mãe ou o pai. Mas é foda. A gente não levava muito assim, não, porque muitos estavam trabalhando, tentando pagar. É complicado. Vocês não vão ficar na rua, vocês não vão ver tantas coisas assim, mas o polícia que fica na ponta da lança ali na biqueira é complicado. Tá? Previsto no artigo 33, pena de 3 a 10 anos. Então, o núcleo da questão é diferenciar o concurso de agente e associação do tráfico. Para que a lei exige estabilidade e permanência no vínculo entre o criminoso. Então, eu estou falando aqui, ó, vou desenhar para vocês. 2 presos, tá vendo? A ideia é comprovar que esses 2 estavam em conluio. Se não comprovar, a punição vai ficar bem mais baixa. E aí, se o advogado for bom, pode até desqualificar isso para uso, tá? Ah, mas é acima de 50. Cara, se o advogado for bom, ele fala, não, mas eles são usuários lá dentro. Não pode, isso aqui, é a prisão.
tormento psicológico, longe da família, entendeu? Então tem que comprovar essa associação. E aí vai em questão de quando eles estão dentro da cela, se eles ficam muito tempo juntos, se eles são vistos, e testemunho, meu pai. Fala, Ruth. Pedro, pode acontecer o fato do juiz, né? A pessoa fica, a criança fica de maior e tal, aí o juiz pode falar que se continuar, se infringir a lei novamente, os crimes que ele cometeu quando era de menor, pode cair para ele? Criança, adolescente, até 18 anos não comete crime. Lembra que a gente estudou em direito penal? Existe a infração penal, existe a contravenção e existe o crime. Criança faz contravenção, por isso ela não é presa. Ela é detida, ela é levada para para socioeducativo, que na prática é a mesma coisa que prisão, só que lá eles tentam uma questão de ressocializar. Deu 18 anos, pum! Aí esse histórico aqui é meio que congelado, aí começa a contar a vida adulta, porque ele começa a responder pelas suas ações em si. Então, começa a contar crime daqui para frente. A contravenção não conta. Isso na lei. Para você, polícia, você vai puxar a ficha do cara. E aí você vai começar a avaliar, ó. Você tem ficha? O cara vai falar, não. E quando menor? Não, eu tenho. Para você, polícia, ficha é ficha. Mas para a justiça, isso aqui não conta. Conta isso aqui. É porque eu tenho um irmão... Entendi. Vou falar. Pedro, Fala. no caso, então, se, por exemplo, um de menor cometeu um crime, depois Fala de menor, ele não. cometeu o crime quando era Fala adolescente para mim. De menor... um adolescente. É. Por exemplo, um adolescente cometeu um crime. Aí, beleza, ele chegou na fase adulta e comete outro. Ele ainda não é primário? Ele é Ou primário. ele é primário? Não conta a fase de adolescente dele, tá? Sim, Pedro, eu tenho um irmão que ele fez um assalto, né, quando ele era adolescente. Ele tinha para 15 para 16 anos. Ele, de maior, a condenação dele saiu. Ele, com 18 anos, a condenação dele saiu, ele já estava de maior. Parece que os processos saiu. E ele teve que cumprir na PAC, aqui na cidade, entendeu? Ele teve que ficar um tempo preso lá e depois de um tempo ele saiu. Ele fez até faculdade. Então, vamos lá, vamos explicar aqui. Seu irmão foi preso quando era menor, né? Ele foi preso, mas a condenação dele saiu depois de um tempo. Ah, tá. Aí ele teve que responder em cima de quando ele era adolescente. Não, mas é porque é questão processual, tá? Ele vai responder como se fosse adolescente pelos atos que ele cometeu lá. Lembra da lei do tempo do crime? Então, assim, ó, ele vai responder como se adolescente ele fosse. Beleza? A condenação saiu depois, beleza, mas ele vai responder como se ele fosse. Agora, o cara foi preso na adolescência, respondeu durante a adolescência. No adulto, é outra página. Tanto que você vai ver que no histórico dele não tem crime, tem contravenção. Ele vai fazer a prova da penal, porque não tem nada na ficha dele. A ficha dele é lista, entendeu? Ele vai fazer a prova. Viu? Ele passou na prova. Aí é a questão processual. Demorou sem condenação. Pode falar. É tanto que ele passou na prova da Polícia de São Paulo, entendeu? Ele só não foi por causa da psicóloga. A psicóloga barrou ele. Ele é super inteligente. Tá vendo? Então, adolescente, cara, fez, pagou, virou adulto, dá uma tampada. Show? Maneiro? Vamos mais? Vamos aqui, eu tô trazendo aqui, vocês vão ver no material que eu tô trazendo análise de todas as outras alternativas para vocês entenderem, tá? Então, Mateus podem ser acusados de associação, mas o condenado são possibilidade de permanência do vínculo delituoso, segundo o entendimento, né, do STF. Sem essas provas, responderão apenas pelo tráfico, se houver dolo
na mercância, tá? Na comercialização, se houver. A alternativa B tá errada. Dormir na mesma cela não configura por si só organização criminosa. Tá vendo onde o advogado vai bater? Instituto que exige a estrutura organizada e estável com um quadro de mais pessoas, conforme a lei específica. Isso aqui, dormir na mesma cela, não significa que eles estão traficando junto. C tá errado. A associação para o tráfico exige 2 ou mais agentes, não 3. Então, lembre-se disso aqui. Tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, não se aplica quando há condenação por associação para o tráfico de drogas. E a quantidade de drogas não afasta a materialidade do crime. Qualquer quantidade já configura tipo penal, sendo irrelevante a descaracterização do delito. Pedro, como assim? Ele está falando aqui que, a quantidade de drogas apreendidas do Matheus é baixa. Pedro, mas tem um entendimento do STF, papapá. Isso aqui, na prática, segundo o que vocês vão responder, segundo no entendimento do STF, 40 gramas, tráfico de drogas. Ponto, acabou. Tá? Se é baixa, se não é baixa, se não sei o quê, cara, não quero falar que é baixa. O que eu quero falar é o entendimento do STF. Na dúvida, entendimento do STF. Se der confronto de alternativa. Beleza? Estamos claro que você Só uma pergunta. O preso, ele estando preso, ele com qualquer quantia lá dentro da penitenciária, o preso mesmo, se ele for pego em cela com qualquer quantidade, é tráfico ou não? Cara, a ideia, a princípio, sim. A princípio, sim. O que pode cair é segundo lá, quando bater lá no STF, no STJ, da vida. Mas a ideia é prendeu com droga, tráfico. Joga tráfico. Beleza? E aí, se o delegado vai ratificar ou não, mas dá para enquadrar em tráfico, sim, justamente por causa do ambiente, né? Entendeu? Show? Vamos mais aqui, meus queridos. Quinto exercício. A Polícia Penal, lotada em uma casa de custódia feminina, na presente data, Marisa é uma das responsáveis por revisar e visitar, tô doido aqui, por revistar os visitantes registrados como a que se encontrarão com detentas no dia da visitação. Ou seja, a gente está falando aqui que tem uma policial penal que faz a revista nas meninas, ok? Em uma das buscas, Marisa encontra com o visitante Roberto, uma arma de porte calibre 44 Magnum. Mas esse cara é muito louco, né? Estava enfiado onde isso aqui? Não é possível. Ponto 44 Magnum, com numeração raspada. Diante do caso, sobre esse tema, de acordo com o Estatuto de Desarmamento e seu decreto regulamentador, assinala a alternativa. O que vocês vão fazer aqui? Coloca grandão, correta. Correta. É isso aqui, gente. Ó, grandão. Risca a prova. Então, vamos lá. Letra A. Maria não pode prender Roberto em flagrante delito, pois os policiais penais e membros do sistema prisional não têm porte de arma de fogo. Roberto responderá por crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, cumulando com circunstâncias de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. C. Se Roberto exibir comprovante de autorização para porte de arma de fogo de alto calibre, a raspagem de numeração e artefato será considerado crime de menor potencial ofensivo. Tá de brincadeira comigo, né? D. Roberto responderá por porte de arma de fogo de uso permitido e Marisa prendê-lo por flagrante. E Marisa poderá prendê-lo em flagrante delito. E aí? E. Roberto responderá por posse ilegal de arma de fogo de uso proibido,
E Marisa responderá por omissão de cautela, consistente em deixar observar cautelas necessárias para impedir o visitante prisional que tinha posse de arma sob fogo à sua vigilância. Porra, é um comediante, né? Senhores, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Tá claro na cabeça de vocês o que é porte e o que é posse? Posso tentar falar? Fala. Porte de arma é quando você pode usar em qualquer lugar, tipo na rua, qualquer lugar que você for, e a posse você pode usar em residência privada, tipo sua casa ou algum escritório que você trabalha. Meu Deus. Não, batam palmas pro menino, gente. Tá mexendo de orgulho essa rapaziada. É isso. É isso. É isso, gente. Então, se temos isso claro, vou só revisar aqui. Posse é quando a gente tem, ó, posse. A gente tem posse em qualquer lugar. Eu tenho posse de uma arma. Ou na minha casa, ou no meu local de trabalho, legalizado. Ok? Porte, lembre-se, trazer consigo. É igual quando vocês viram a polícia. Vocês vão pro banheiro e vão carregar essa arma. Os homens, praticamente. E a Ruth, que tem cara de mal. Entendeu? Não, para com isso. Entendeu? Porte é carregar consigo. Posse é ter acesso. Ou na minha casa, ou no meu trabalho. Legal? Show. Nesse caso aqui, tem duas problemáticas. Primeiro, o infeliz não falou que ele era polícia. Então, ele não tem que ficar carregando. Ele tem que me comprovar que ele pode... ele tem licença de porte. Show? Segundo, ponto 44, Mag. Isso é o uso restrito. Restrito. Uso restrito de força de segurança. Terceiro, estava raspado. Quem leu o código, a lei de desarmamento, o Estatuto de Desarmamento, sabe. Não interessa se for um polícia com arma raspada. Adulterada. Aí o infeliz aqui da questão me fala assim que a Marisa, que é policial penal, ou cometeu crime, ou não pode prender o cara. Entendam, se fosse agente penitenciário, o poder de polícia era restrito, tá? Agora, por que foi criado polícia penal? Vocês terão poder de polícia, irmão. Ou seja, tira a arma, joelho, põe tranca e cadeia. Delegacia. Vocês entenderam isso? Bota isso na cabeça de vocês. Vocês serão polícia. Se vocês verem alguma coisa suspeita na rua, se estiverem dois, aborda, irmão. E conduz. Claro que vocês não vão fazer, né? Vocês querem folga, né, irmão? Mas vocês podem. Quem viu a aula do Max, o Max era cheio de abordar os outros na rua. Depois que virou polícia, esquece. O Max adora abordar os outros na rua. Sentar o cano na cara. Oh, o Max é alterado. Entendeu? Então, estamos conversados aqui? Então, vamos lá. Marisa não pode prender Roberto? Para mim, tá errado. Roberto responderá por crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, cumulando a circunstância de portar com numeração raspada ou qualquer outro sinal suprimido. Isso aqui já faz um sentido. C. Se Roberto exigir comprovante de autorização de porte de arma de fogo de alto calibre, raspagem de numeração, o artefato será considerado crime de menor potencial ofensivo. Raspagem e numeração de artefato é crime grave, tá? Roberto responderá por porte de arma de fogo de uso permitido. Marisa poderá prendê-lo em flagrante delito. Para mim, isso aqui tá estranho. Com a ponto 44. Ponto 44, velho. Tá doido? Roberto poderá... Não, isso aqui tá... E aí? Pra mim era pra B. Estamos bem. Vocês entenderam que estamos bem? Estamos caminhando bem?
Arma vai cair na prova de vocês, tá? Arma vai cair na prova de vocês. É a letra B mesmo, tá? Roberto poderá responder por posse ou porte. Pedro, mas se é porte, não interessa. Ele falou os dois, deu bom. De uso restrito, entendam. Uso permitido é ponto 40. 9 milímetros já é uso restrito, tá? Então tem que ler o Estatuto de Desarmamento para vocês verem. Cumulado com circunstância de portar para numeração raspada ou mais qualquer sinal raspado de identificação, suprimido ou alterado. Isso aqui chama, ó, letra de lei. Se você ler lá, você vai encontrar esse artigo aqui. Se você ler o Estatuto de Desarmamento, você vai encontrar um artigo igual a isso aqui. Você já matava a questão. A questão exige conhecimento do porte ilegal de arma de fogo, numeração raspada previsto na 10.826, especialmente quanto à tipificação do crime de enquadramento de lei. Artigo 16, caput, parágrafo 1º da lei. Portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer ou arma de fogo, numeração de marca ou sinal de identificação raspado, suprimido. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, Roberto portava uma arma de ponto 44 de uso restrito com numeração raspada. Infração prevista como crime mais gravoso, de forma no artigo 16. Assim, responderá pelo crime de porte de arma de uso restrito, com identificador suprimido, sendo possível o concurso formal de delitos conforme a doutrina de Nutt. Então, a resposta exata é que Roberto responderá por crime de porte de arma de uso restrito, agravado por estar com numeração raspada. E aí? Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Era isso mesmo que vocês estavam pensando ou vocês iam para outro caminho? Tragam essas dúvidas para a gente poder discutir. Era isso? É isso. Não, pergunta aqui. Quem que leu o Estatuto de Desarmamento? Eu li. Ruth. Uma grande parte dos artigos eu li. Pelo amor de Deus, Ruth, não faz isso que meu coração... Não... Nossa Senhora. Meu Deus! Ruth, você vai sair dessa aula, você vai ler, viu, filho? Aguinaldo, você também. Hã? Ô, Pedro, é porque tem algumas coisas que eu tenho mais dúvidas, sabe? Tem coisa que eu já sei, né, por acompanhar noticiário, essas coisas. Mas lei, eu não li, não. Mas eu vou ler, sim. Ruth. Não é que eu não sabia, né? Então não conheço. Eu ler noticiário. Nossa, eu tô suando aqui de raiva. Aguinaldo e Ruth, viu? Sai daqui, lê-se. É uma lei curtinha. Não vai tomar muito tempo. E isso aqui cai. Beleza? Não, Pedro, o que acontece? Na época que estava discutindo muito sobre, eu prestava atenção, eu li, eu estava por dentro, você entendeu? É por isso que eu não li dela, sobre ela. Você não me convenceu. Não, mas é sério, é verdade, é sério. Tá, é pra ler. E pronto. É pra ler e pronto. Então fechou. Leiam e pronto. É pra ler. Meu Deus do céu, tô suando aqui. Show? Tá errada. Policiais penais têm o poder de prisão em flagrante em serviço e podem portar arma de fogo funcional. Vocês são polícia. C tá errada. Crime com numeração raspada nunca é de menor potencial ofensivo. D. Não se trata de uso permitido e sim de uso restrito pelo calibre e pela numeração raspada. E E. O crime de porte, não posse. O crime é porte, não posse. Marisa não responde por omissão ou de cautela de caso. Fique atento com a expressão uso restrito e numeração raspada, que remetem ao artigo 16 e evitem confundir posse com menor potencial ofensivo ou atribuições da Polícia Penal. Ponto. A gente bateu praticamente em tudo que você precisa saber de lei de desarmamento aqui, que pode cair na prova de vocês. O que pode variar um pouquinho aqui em desarmamento, tá? No Estatuto de Desarmamento, é a questão das empresas de segurança privada e quem tem a sua fiscalização, que é a Polícia Federal, tá?
Lembrem-se, a segurança pública é uma responsabilidade de quem? Do Estado, um direito, um dever de todos e responsabilidade do Estado, não é isso? Quando passa-se a segurança para uma empresa privada, o Estado tem que estar fiscalizando, principalmente quando a gente fala de arma. Então, essas empresas que transportam valores e não sei o quê, e tem o seu time lá de seguranças aqui, ó, esse armamento é fiscalizado pela Polícia Federal. Tem umas peculiaridades que eu quero que vocês se atentem, é o seguinte, a liberação da arma passa pelo Exército, não sei o quê, mas a fiscalização é Polícia Federal. Se acontecer de uma arma sumir, um equipamento sumido de armamento, uma munição não ser sumir, não tira, o diretor dessa empresa privada tem que notificar a Polícia Federal. Vocês vão ler isso na... Quem lê a lei, que eu espero que vocês leiam, porque vocês são meus alunos dedicados, vocês vão ver essas peculiaridades. E isso cai. Porque vocês ignoram e ficam vendo o noticiário. E no noticiário não fala sobre a responsabilidade do diretor da instituição privada com a Polícia Federal. Eu sou meio... Eu não tô aqui para alisar, tô aqui para fazer você passar. Vamos mais. 6. Lucas e Bruno, policiais penais em determinada diligência, suspeitam de existir tráfico de drogas entre alguns detentos. Para desvendar a trama, Lucas e Bruno se ofereceram à diretoria do presídio para gerir e participar de uma ação controlada. Se o tema é de acordo com a lei de organizações criminosas, assinar a alternativa correta. Primeira coisa que a gente vai fazer, porque nós somos bons, né? A gente sabe qual que é a alternativa que a gente quer buscar, beleza? E agora a gente vai grifar o viés dessa questão, que é aqui, ó. Lei de organizações criminosas. Ai, Pedro, mas eu não li essa lei. Vocês nem falam isso para mim. Vocês falarem isso para mim, eu vou começar a brigar aqui e gritar. Eu grito. Tá errado. Tem que ler. Na proposição de ação controlada, o controlador deve narrar todos os fatos ilícitos dos quais suspeitos e que tenham relação direta aos fatos investigados. B. Até o encerramento da diligência da ação controlada, o acesso aos autos será irrestrito ao juiz, o Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir transparência das investigações. C. A ação controlada homologada poderá ser reincidida em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto controlado. D. O retardamento da intervenção policial ou administrativa da ação controlada será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público. E não é punível no âmbito de ação controlada a prática de crime do agente infiltrado no curso de investigação quando inexigível conduta diversa. Se o que eu falei para vocês aqui é grego, eu vou ficar extremamente irritado. Alguém leu essa lei? Ninguém, né? Eu não li não, tá? Vou confessar. E quando eu erro, eu erro. Então, coloquem isso aqui no radar, gente. Por que eu tô falando que eu trouxe esse tipo de questão para vocês? As provas de vocês, eles sempre acompanham o momento do seu país. E o momento do seu país é a luta contra organizações criminosas, é uma lei extremamente recente, de 2013, ok? E depois dessa coisa ali do Rio de Janeiro, arma, organização criminosa e direitos humanos é o que mais vai cair para vocês. Pacote anticrime. É isso. Se fosse para postar algumas questões de lei extravagante em qualquer concurso policial, é isso.
E mais, pode até ser algum tema da redação de vocês. Para vocês analisarem. Para vocês organizarem. Eu vou fazer o seguinte. Como eu vou mandar esse material para... Não, vamos aqui resolver e depois vocês vão me dar um feedback, tá? Então, a ideia aqui é que os policiais penais, eles determinaram que eles tinham suspeita de tráfico de droga dentro da cadeia e eles queriam desvendar isso, então eles falaram assim, ó, uma ação controlada. O que é uma ação controlada? Basicamente, vocês já viram um filme das pessoas meio que armarem situações para que o crime que já esteja acontecendo aconteça para que seja flagrado e tudo mais. Pedro, mas no Brasil não pode ser. Não, a ação controlada é diferente. É usar meios para coisas que já estão acontecendo sejam pegas em flagrante delito. E aí, por isso, que precisa de um acompanhamento do juiz, precisa de um respaldo do Ministério Público, precisa de um respaldo do delegado de polícia, precisa de um respaldo do diretor da penitenciária. Tá? Dentro dessa dinâmica aqui, a questão certa é a letra D, que ela traz essa questão aqui, ó, o retardamento da investigação policial ou administrativa da ação controlada será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá limites e comunicará ao Ministério Público. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Os policiais aqui, ó, querem fazer uma ação para poder desvendar quem estava traficando ou não. Para que haja isso, eu estou falando de vários presos que estão sob a tutela do Estado, correto? Para que haja uma ação controlada, eu preciso informar o juiz para que o juiz de execução, para que ele consiga previamente estabelecer os limites ali do que eu posso, que eu não posso fazer para que o polícia não cometa crime. Eu vou informar o Ministério Público para que ele acompanhe isso, porque é na fase investigativa para ver se ele vai oferecer denúncia ou não. Entenderam isso aqui? Então, eu posso colocar o polícia aqui dentro para surtir uma investigação nesse sentido. Só que o juiz tem que estar ciente, o Ministério Público tem que estar ciente. Então, ó, a questão cobra o conhecimento de ação controlada. Lei 12.000. Anota essa lei para mim. 12.850. Recurso típico de investigação em crimes de organização de contexto penitenciário. Tá vendo aqui, ó? Quando você está prestando... Fala para mim. Vocês estão prestando prova de polícia de quê? Penitenciário. E tem uma lei que fala de ações controladas de polícias penitenciárias. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar o quê? Uma lei que fala sobre isso. Ou seja, sua obrigação como estudante é fazer o quê? Ler isso. Entendeu? Esse instituto permite retardar a investigação policial para que obtenha melhores provas, estabelecendo... Assim, ó, gente... O que serve o inquérito policial? Quem estudou processo penal sabe. O inquérito policial serve para procurar materialidade, ou seja, se houve crime ou não, e autoria, ou seja, quem o fez. Quando eu falo de ação controlada, é que eu preciso de mais provas para colocar no meu inquérito, para o delegado fazer um relatório, para mandar para o Ministério Público, o Ministério Público analisar o que está vendo, ó, tem esses autores, está tendo essa materialidade, com isso, com essas provas, essa testemunha, essas fotos, isso. Ou seja, eu vou pegar esse relatório, oferecer uma denúncia para o juiz. E o juiz vai abrir o quê? Um processinho para o quê? Para a condenação dessa pessoa ou não. Isso é um processo penal no seu país. Te expliquei, te dei uma aula de processo penal em 30 segundos. Basicamente é isso. Essa ação controlada é para essa fase de investigação,
quando eu não tenho provas especificamente para comprovar e corroborar quem é o autor, que é materialidade. Então, eu faço ações controladas para que eu consiga colher provas e engrossar o caldo aqui. Essa lei 12.850 é especificamente para crime de organização no contexto penitenciário. Te dei um contexto da lei inteira. Se você ler essa lei, você vai entender muito mais fácil. Show? No artigo 8, ele fala, ó, consiste a ação controlada em retardar a investigação, ou seja, segurar a investigação policial ou administrativa, manter sob observação que se concretize o momento mais eficaz na formação de provas e obtenção de informações. O retardamento da intervenção será previamente comunicado ao juiz, que, se for o caso, estabelecerá limites e comunicará ao Ministério Público. Está vendo aqui que tem várias questões, são cópias de lei, mas se você não entender o contexto, não vai fazer sentido. Com essa explicação aqui, você pode ler a lei tranquilamente, que você vai entender ela por completo. Porque basicamente é isso que ele vai falar tudo aqui. Vai fazer algumas nuances e tudo mais, mas é basicamente isso aqui. Se você presta concurso de polícia penal, você tem a obrigação de entender essa lei. Show? Por isso que eu trouxe essas questões para vocês. Porque eu ficar pontuando aqui, eu quis atacar várias matérias e apertar essa dor de vocês aí. Pelo amor de Deus, gente. A prova é daqui amanhã, praticamente. Show? Vamos mais. Por que as outras estão erradas? Não há exigência expressa que o controlador narre todos os fatos ilícitos que lhe suspeita, e sim os relevantes para a investigação. B, está errada, porque o acesso não é irrestrito durante a diligência. Pode haver sigilo para não prejudicar a eficiência da investigação, que é uma pegadinha clássica da pergunta de vocês, nessa questão de acesso irrestrito, não tem, tá? Não existe prévia homologação nem rescisão por omissão dolosa. Não existe isso. Pode olhar lá no artigo, acho que vai estar aqui o artigo para vocês. E o agente infiltrado só não é punido se estritamente inevitável, mas a ação controlada não confere imunidade penal automática. Dica da prova. Atenção a termos como irrestrito, todos e não punível. São potenciais pegadinhas na prova de vocês. Vai fazer mais sentido se vocês lerem a lei. Vai fazer mais sentido se vocês lerem a lei. Até aqui, tá tudo bem, senhores? Tá tranquilo? Show. Vocês aguentam mais um pouquinho? Posso continuar? Maneiro demais, é assim que eu gosto. Então vamos lá. Lei 8.072 de 90 dispõe sobre os crimes hediondos. Ai, Pedro. Legislação especial. Assinale a alternativa. Alternativa o quê? Correta. Isso. Que contém crime considerado como hediondo. A gente sabe que a gente estudou que existe o quê? Quem sabe isso aqui? Crime hediondo? Estupro, filho. Os crimes hediondos são tipificados e existem os crimes equiparados a hediondos. Até aqui todo mundo entendeu, né? Todo mundo está ciente disso. Os crimes hediondos são o quê? 3 Crimes termos. que têm maior reprovabilidade social. Isso. E nesses crimes hediondos tem 3 tipificados e tem alguns equiparados. Que os tipificados, 3 T's. Terrorismo. Tráfico. Tortura. Tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. São crimes hediondos.
que são equiparados a hediondos. Entendeu? Fez sentido? São crimes hediondos e equiparados a hediondos. Tenho dúvida disso? Não. Faz sentido? Sim. Sim? Sim. Ó, crimes hediondos, eu falo esses 3 textos porque esses aqui ó, são equiparados. Tá? Equiparados a crimes hediondos. Existe dentro da tipificação. Quais são os crimes hediondos? Homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante sequestro e extorsão qualificada por morte, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, genocídio, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado para fins terapêuticos e medicinais, falsificação de medicamento, favorecimento de prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes vulneráveis, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, crime de organização criminosa voltada para... Violência doméstica e familiar é equiparada também, Pedro? Hã? Violência doméstica e familiar? Cara, acho que não. 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 Só se eu posso estar muito errado, tá? A Lei Violência. Maria da Penha? Mas é feminicídio, né? No caso. Só se é o do feminicídio, que é o homicídio qualificado ali. Sim. Tá? Mas Maria da Penha em si. Não. É porque a Maria da Penha, deixa eu te falar. A Maria da Penha, ela não é punitiva, ela vem para proteção. A punição vem por outras nuances, tá? É isso que eu preciso que vocês entendam. A Maria da Penha, ela tem a legitimidade de proteger a mulher, tá? A punição do homem, ele se enquadra em outros requisitos no sentido, não é o foco da lei em si. O cara se enquadra, ele é punido, mas se ele mata a mulher, já vai crime, homicídio qualificado, vai para feminicídio, entendeu? Vai para ameaça ou não sei o que grave. Sim. A Maria da Penha vem como proteção, então não dá para falar ela em crimes hediondos. Sim. Dentro dessa dinâmica aqui, eu preciso que vocês entendam. 3 T's é o quê? Equiparado a crime hediondo. Sim. Perfeito? Sim. Equiparado. Se cair numa questão assim, tráfico de drogas é crime hediondo, verdadeiro ou falso? Falso? Que ele é equiparado. Equiparado. Ou verdadeiro, né? Eu tô na dúvida. É verdade? É mentira? E aí? Agora eu fiquei na dúvida. Fala, fiscal, Ah, verdade? equiparado tem o mesmo peso de ser, não é? Hã? Equiparado tem o mesmo peso de ser. Ou não? Mas não é. É isso que me pegou agora. Entendeu? Equiparado tem o mesmo peso, mas não é. Entendeu? Então é ou não é? Não é. Equiparado não é. Por que fala equiparado? Por causa tem uma pena mais grave, ela assim, ó, é como se fosse uma característica. Eu tenho uma característica que tende para mais isso do que aquilo. Entendeu? Sim. Eu sigo alguns requisitos, algumas tendências nisso daqui, de crime hediondo, mas eu não sou. Eu tenho alguma semelhança. Dentro das minhas ações, se assemelha, tanto que as minhas ações, elas são mais graves, a punição é mais grave do que um crime, os outros crimes, mas ela não é tão grave igual um crime hediondo. Eu fico ali tendendo, eu vou puxando. Equiparado é isso. Fechou? Equipara, mas não é um crime hediondo. Isso. Entendi. Isso.
Maneiro? Então, dentro dessa dinâmica aqui, qual que é o crime hediondo aqui? Estupro. Por que não homicídio culposo? Culposo é quando não há intenção, né? Hã? Culposo é quando não há intenção. É isso mesmo. E por que não é furto qualificado? Porque não teve morte, não teve nenhuma dessas três que você falou aí, não teve extorsão não teve não teve nenhuma dessas três que você falou, não teve Violência. violência. Senhores, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando tiver uma dúvida desse quesito de um crime, lembre-se do verbo. Tudo vai em sentido do verbo. Basicamente é isso. E aqui, quando eu falo de verbo, a gente tem que pensar na gravidade disso. Qual que é a definição de furto? Subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. Não é isso? Sim. Isso é furto. A gente está falando de crime hediondo. Para que seja um crime hediondo, você acredita comigo que para ser um crime hediondo, o grau de periculosidade, agressividade, violência é muito alto? Sim. Não é? É o extremo do extremo. É o extremo do extremo. Se você falar assim, ó, dentro dessas alternativas aqui, qual que é o crime mais extremo que tem aqui? Estupro. Furto, não tem violência. Homicídio culposo, nu, não tinha intenção. Que você sabe justamente que o dolo é a vontade. O culposo é quando eu simplesmente fui negligente, imprudente, imperício. O roubo simples, teve grave ameaça? Teve, mas roubo simples, passa a bolsa com a faquinha de mão. Já é roubo simples. Difamação. Eu falei mal da pessoa para outra pessoa no meio de não sei o quê. Entendeu? Você mata essa questão aqui. Lembre-se do verbo da gravidade quando a gente fala de crime hediondo. Show? Não quer dizer que você não tem que olhar lá a lei 8.072 e ver a tipificação. Por quê? O crime hediondo, nessa lei, tem tipificado o que é crime hediondo. Então, decore lá o que é crime hediondo. Vai ficar mais fácil. Show? O nome já é Letra A. A questão aborda o tema essencial, que é a preparação do concurso, né, para o direito penal e identificação de crimes considerados hediondos da Lei 8.072. Essa lei é crucial para tratar de delitos de extrema gravidade. Extrema gravidade. E existem tratamentos penal mais rigoroso. Então, o estupro está correto, é classificado como um crime hediondo da lei, conforme o artigo 1º, inciso 5º. Crimes hediondos são aqueles que, devido à sua natureza de gravidade, recebem punição severa e possuem algumas restrições quanto benefícios legais, como indulto e progressão de regime. Maneiro? Por que os outros não é? Furto qualificado. Embora o furto seja um crime grave, né, o qualificado, ele não está na lista dos crimes. Aqui, ó, eu quero que vocês lembrem isso aqui, ó. Tem uma lista de crime hediondos, você tem que saber ela. Essa modalidade de furto não atende a critérios de hediondez estabelecidos na legislação. Homicídio. Trata-se de homicídio cometido sem a intenção de matar, o que não configura crime hediondo, somente homicídio. Dolo qualificado é considerado hediondo. Roubo simples. Roubo simples não é classificado pela Lei 8.000, no entanto, roubo qualificado pelo resultado mortem, conhecido como latrocínio, é considerado hediondo. Show? E difamação é um crime contra a honra. Apesar de ser punido pelo Código Penal, não se enquadra a crimes hediondos devido à sua natureza menos gravosa comparado no corpo. Entendeu?
Tamo junto. Tamo junto. A Ruth eu vou dar na cabeça dela. Ela deve ter de ler a lei, né? Porque não é possível. Sumiu. Questãozinha maior maneira aqui. A gente resolvendo um negócio envolvente. Vamos mais uma aqui? E aí eu deixo vocês lerem 2 leis que vocês estão me devendo. E lê a lista de crimes hediondos. Vocês estão me devendo, vou cobrar toros. Vocês não estão entendendo. Vou cobrar horrores. Vamos mais um aqui para fechar, tá? Porque eu vou mandar esse material lá. Seguinte, nesse material aqui, eu fiz 20 questões para vocês. Olha, tanto que eu sou um pai para vocês. Vocês vão fazer esse exercício? Vão? Faz assim na cabeça. Vamos. Vamos. Tá? 20 questões. E as últimas de LEP. Então, tem umas 3 últimas lá muito boas de LEP. Passam. Qualquer coisa, me falem para a gente discutir. Porque são questões que realmente vão provocar vocês. Ali vai saber se você está num grau bom ou não de matéria. Tá bom? Lei de acordo com a Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assinala a alternativa correta que contenha conduta que configura abuso de autoridade. O que é um abuso de autoridade, senhores? Vamos dissecar isso aqui? Abuso de autoridade, ela tem 2 vieses. Ela tem o desvio de autoridade, tá? E o excesso de autoridade. Vamos pensar aqui. O Cauã respondeu a última vez. Fiscal, qual que é a diferença de desvio e excesso de autoridade, de poder? Repete, por favor, Pedro. Vamos lá. O abuso de autoridade, tá? A gente está falando de abuso de poder, correto? Dentro desse viés, o abuso de poder, ele tem 2 viés. O excesso de poder e o desvio de poder. Qual que é a diferença do excesso e do desvio de poder de uma autoridade? Cri. O abuso, ele se refere ao uso que ele tem da autoridade dele, né, de forma indevida. E o desvio, eu anotei isso, é a forma de um agente, né? Não. É a forma de usar o seu poder, onde o agente, dentro de sua competência, mas com a finalidade que não atende o interesse do público, né? Eu vou te dar um desconto que você está me devendo, mas é isso. Seguinte, tá? Abuso de poder. Isso aqui serve tanto para direito penal, tanto para direito administrativo. Principalmente em direito administrativo é muito usado, porque a gente está falando de agentes públicos. Ok? Então, guardem isso aqui. O abuso de poder, ele tem 2 viés. O excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder, quem estudou direito administrativo sabe que todo agente público ele tem uma competência. E o que é essa competência? É a limitação do seu poder. É o que ele pode mandar, o que ele pode fazer. Lembre-se, um agente público ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Ele não pode fazer aquilo que a lei não está previsto em lei. Então, quando eu falo competência, as suas competências como policial penal é conduzir, restringir, vigiar e fiscalizar. É isso aqui. Sua competência como policial penal é isso. Quando você faz algo além do que está previsto na sua competência, você está cometendo um excesso de poder. Logicamente, você está cometendo um abuso de poder. Você está abusando de forma excessiva da competência que é prevista em lei. Maneiro? Show. Agora, existe um outro ramo
que a gente tem dentro do abuso de poder, que é o desvio. E o que é o desvio? Quem estudou direito administrativo, e recomendo vocês fortemente entenderem direito administrativo, o desvio nada mais é do que a finalidade. Eu, como agente administrativo, tenho uma função que foi criada para uma finalidade. Finalidade. Eu fui criado para trazer, vigiar e manter a segurança do preso enquanto preso, porque o Estado tem responsabilidade até que ele pague todas as suas o que deve. Desviar essa finalidade é quando eu pego essa finalidade e mudo a rota. Se a finalidade é proteção dele, eu desvio a finalidade. Em vez de colocar ele para dormir no horário, eu abro a cela e dou um couro nele. Eu abro, em vez de colocar ele para estudar, eu coloco ele para carregar pedra de forma obrigatória. Rafael, doido para dar um couro em alguém. Entendeu? Eu desvio a finalidade da minha função, que, consequentemente, é um abuso do meu poder. Pegou essa explicação? Sim. Ficou claro, assim? Crime de tortura também entra como abuso? Como é que é? O crime de tortura também entra como abuso por a pessoa estar algemada? Isso. Qual que é a minha competência? Proteger. Qual que é qual que é a finalidade de ser proteção? Qual que é a minha responsabilidade disso aqui? Cuidar do preso. Eu estou cometendo abuso. Entendeu? Então, visto isso, a gente entendeu o que é abuso dentro dessas duas finalidades. No caso aqui da polícia, sempre a gente cometeu mais do que a gente pode. Basicamente é isso. Sempre, a maioria das vezes, a gente comete um excesso do que a gente pode, que é um abuso de poder. Então, aqui, aplicar uma advertência formal a um servidor por comportamento inadequado no trabalho. Advertir um subordinado que não esteja cumprindo suas obrigações. Autorizar a utilização de equipamentos de escuta sem a devida autorização. Conceder entrevista coletiva sobre investigação e andamento, desde que não revele informações sigilosas. Porra, essa. Onde que está cometendo o negócio aqui? Suspender um funcionário por descumprimento de normas internas. Não, essa alternativa aqui, se alguém errar, eu tenho que dar na cabeça. Se eu sou o diretor lá, né? Eu tenho que aplicar advertência formal, está previsto aqui dentro do código? Tá. A um servidor de comportamento inadequado no trabalho? Tá previsto? Tá previsto. Advertir um subordinado que não esteja cumprindo obrigações? Está previsto? Está previsto. Autorizar a utilização de equipamentos de escuta sem a devida autorização. Se eu estou falando do diretor do presídio, eu tenho a competência até a página 2. Se mesmo na página 2 eu falo assim, pode fazer, e o cara fala assim, mas diretor, a gente precisa pedir autorização para o juiz. Não, eu estou mandando, diretor, você não tem competência para autorizar isso. Eu sou seu chefe, é para você fazer. A pessoa faz abuso de poder. Faz sentido? Sim. Ficou claro aqui? Viu que eu tinha que explicar a questão do excesso para vocês entenderem? Ficou maneira essa explicação, senhores? Muito bom. Show. Então vamos lá. Letra C. O abuso de poder da autoridade abordado em condutas agentes públicos tipificadas como crimes na Lei 13.869. É fundamental reconhecer na prova as ações que configuram abuso, aquelas vinculadas ao exercício regulado da função pública. Então, que quem estudou direito administrativo se deu muito bem nisso aqui, tá?
quando a gente fala de atos administrativos. Quem estuda atos administrativos se dá bem nisso aqui. E atos administrativos em direito administrativo cai igual água em qualquer prova. Então, se autorizar sem ter competência. Essa conduta caracteriza um abuso de autoridade porque afronta diretamente a lei. No artigo 10, constitui crime de realizar interceptação de comunicação telefônica e informática telefônica, quebra de justiça sem autorização. Voltamos ao que eu falei para vocês. O agente público, o Estado em si, só pode fazer aquilo que a lei manda. Não é aquilo que eu vou interpretar. Só o que manda. Na Lei 13.869, reforça que os atos praticados sem base legal, em especial as medidas invasivas como interceptação, configuram abuso de autoridade. Segundo o STF, o HC afirma que ilicitude da prova obtida sem autorização judicial, evidenciando o caráter criminoso da conduta. Exemplo prático, se um policial penal determina uma escuta numa cela prisional sem ordem judicial, responderá por abuso de autoridade, ou seja, excesso de poder. Eu passo daquilo que é minha competência. Senhores, alguma dúvida? Não. A aula foi boa? Muito. Gostaram? Foi bem esclarecedora? Então, show. Daqui a gente tem mais ou menos, vocês têm mais umas 12 questões para fazer. Todas têm respostas e explicação de cada resposta. Só que a gente pode fazer uma aula para poder dar continuidade a isso aí, tá? Não tem problema nenhum. Justamente para vocês trazerem as dúvidas de vocês. Que aí eu espero que vocês vão ler as leis, que vocês vão dar uma olhada em todas as leis que estiverem lá. Não é? Uhum. A Ruth não está aqui para eu falar para ela que jornal não explica tudo. Tá? Então eu conto com a participação de vocês e o empenho nessas resoluções de leis, dessas questões. E qualquer dúvida, não esperem. Professor, manda no grupo e me marca. Pode ser? Que eu vou responder. Tranquilidade, meus queridos? Sim. Tamo junto. Até depois do fim. Então, sejam obcecados para ser aprovados. Eu conto com a aprovação de vocês, tá? A aprovação de vocês é minha aprovação. Ou seja, vocês estudam, gente. Pelo amor de Deus. Fechou? Ótimo final de semana. Vou mandar o material lá nos grupos agora. E qualquer coisa pode mencionar que eu tô por aqui, tá? Vou estar aqui à tarde gravando a aula. Provavelmente à noite a gente vai ter hoje e amanhã a gente vai ter live resolvendo mais questões de algumas matérias específicas que eu quero entregar para vocês lá no YouTube. Quem quiser participar, beleza? Tamo junto? Tamo junto. Abraço. Ô, Guinaldo, na próxima aula você abre a boca, viu, Guinaldo? Você é bem-vindo aqui, tá? A gente não morde. Falou, doutor. Falou, fiscal. Falou, Rafael. Falou, Guinaldo. Falou, Isabela. Deus abençoe. Tchau, galera. Até mais, gente. Falou. Partiu praia. Vai.